Pessoal do oitavo ano, então vamos para a nossa última parte do sistema reprodutor humano e agora nós vamos focar, né, a estrutura feminina no tópico sexo feminino. E também, então olha só, também sobre a ação dos hormônios lá da região da hipófise que está na nossa cabeça, os ovários passam a produzir dois hormônios, a progesterona e o estrógeno durante a puberdade. Neste momento, então, as meninas começam a desenvolver as características sexuais secundárias. Nós já vimos quais são essas características no módulo anterior, então voltem lá no vídeo. Os órgãos externos, que são essa estrutura que a gente visualiza aqui, ó, né, do sistema genital feminino, são chamados de pudendo ou vulva e podem ser vistos aí por esta imagem, tá? E aí vamos entender então essas estruturas. Nós temos aqui, ó, os lábios maiores, que são essas estruturas aqui, ó, tá? E menores, que são essas estruturas aqui, né? São dobras de pele com a função de proteger a vagina. Aqui está a entrada da vagina. A entrada da vagina contra a entrada de partículas estranhas ao sistema reprodutor, além de manter essa região úmida e lubrificada. Então tem que ter umidade aqui, né? O clitóris, que é esta região aqui, ela é produzido por uma dobra de pele ligada aos lábios menores. Então, o encontro dos lábios menores, a gente vai ter essa região aqui. Essa estrutura apresenta uma grande quantidade de terminações, então, olha lá o clitóris, né? Apresenta terminações nervosas relacionadas à estimulação sexual e à sensação do prazer. A gente pode, então, fazer aquela comparação com a glande na estrutura masculina, né, que também é rica em terminações nervosas. Aí nós temos a abertura, né, da vagina, que leva aos órgãos sexuais internos, tá? Essa abertura pode estar parcialmente bloqueada por uma membrana chamada de ímen, tá? Uma fina membrana que em geral permite a saída de sangue durante a menstruação, tá? O ímen costuma se romper na primeira relação, né, devido à penetração do pênis, podendo provocar desconforto e sangramento. Mas o ímen também pode romper com alguma atividade física. Então não é porque não houve o rompimento ou o sangramento na primeira relação é que a menina não é virgem. É porque o ímã deve ter, né, se rompido por alguma coisa antes, né? Então, olha lá, nós vimos o clitóris, a abertura da vagina, né? E aí nós temos o seguinte, apesar de próximos, o orifício aqui da uretra, que é a saída da urina, o ânus, que é a abertura do sistema digestório, né? E o períneo, região entre o pudendo e o ânus, ou seja, essa região aqui é o períneo, não pertencem ao sistema genital feminino. Então, olha só, a uretra e a região anal não fazem parte do sistema reprodutor feminino. Nas meninas, nas mulheres, né, é tudo divididinho. Nós temos lá a estrutura do reprodutor, do sistema reprodutor, a estrutura do sistema urinário e a estrutura do sistema digestório. É diferente dos homens que o sistema reprodutor e urinário saem pela uretra, né, que é a mesma via, só não saem juntas porque isso não acontece. Mas nas meninas é tudo divididinho, ó, sistema urinário, sistema reprodutor e sistema digestório, ok? Vamos ver um pouquinho da parte interna, né, do sistema genital feminino. E aí nós vamos ter aqui, ó, a vagina, que é o órgão copulador, né, cilíndrico, oco e alongado, que vai do meio externo até o útero. Então ele sai daqui e vem até o útero, né? É por onde o pênis então penetra durante a relação sexual. Aqui então ocorre, né, o encaixe, né, do pênis. É por ela também que saem os bebês, né, nos partos normais, porque o bebê está aqui e ele vai ter que sair pelo canal vaginal, tá? E é por aqui também que sai o sangue, né, da menstruação. Acima nós temos então agora o útero, que é um órgão muscular com grande capacidade de distensão. É o local onde o embrião se desenvolve durante a gravidez e suas paredes internas, chamadas de endométrio, são altamente vascularizadas, né?
Se a minha mãe desse aula para vocês, ela ia falar que o útero é a casinha do bebê. É ali que ele vai crescer e se desenvolver. Aí nós temos duas tubas uterinas, de um lado, né, e do outro. Então, são dois canais que fazem a ligação entre o útero e o ovário. Então, liga essa estrutura com essa estrutura aqui. É por onde os óvulos chegam ao útero, empurrados por cílios e movimentos peristálticos, né? Ou seja, movimentos que a gente não controla. Né? Nessa região aqui, então, é que vai ocorrer o encontro dos gametas, a fecundação. E aí ele é direcionado para o útero. E por último, o ovário, ligados externamente ao útero, aqui, ó, essa ligação, e que é por um tecido conjuntivo, tá? E produzem os óvulos e os hormônios progesterona e estrógeno. Então, a liberação do óvulo. Então, a gente viu toda a estrutura interna das mulheres. Dando continuidade, nós temos esse texto, ó, os óvulos. Os óvulos são as células reprodutoras femininas, ou seja, os gametas femininos. Eles são produzidos nos ovários ainda durante a vida embrionária. Em outras palavras, as mulheres já nascem com todos os seus óvulos, não os produzindo mais durante a vida. Então, durante o desenvolvimento embrionário, a gente já produz um número, né, mais do que suficiente, né, de óvulos, tá? No entanto, quando nos referimos a óvulos, estamos fazendo apenas uma aproximação ao conceito exato. O gameta feminino somente é denominado óvulo quando chega ao final do seu desenvolvimento, ou seja, quando o núcleo do espermatozoide consegue penetrá-lo. Antes deste processo, essa célula é chamada de ovócito, né? Então, o termo correto é ovócito e não óvulo. Mas, para ser uma forma mais simples neste primeiro momento, a gente trabalha com a denominação óvulo, tudo bem? E aí olhem lá, a partir da puberdade, os óvulos começam a se desenvolver sob a ação dos hormônios da hipófise. Esses agem sobre o folículo ovariano, o conjunto de células que contém o ovócito e as células ao redor, que formam uma camada conhecida como camada granulosa. A função do folículo é nutrir e proteger o ovócito durante o seu crescimento. Em cada momento desse ciclo, o ovócito será liberado. Em dado momento desse ciclo, né, o ovócito será liberado na tuba uterina, fenômeno conhecido como ovulação. Tal como no espermatozoide, o núcleo do óvulo também tem metade das informações genéticas do futuro indivíduo. Então, olha lá, ó, aqui nós temos ampliado o ovócito, a camada granulosa e aqui, ó, a zona pelúcida. Então, o espermatozoide, para atingir o núcleo dessa célula, tem que passar por essa barreira, tá? E por fim, a gente tem aqui, ó, o óvulo é muito maior que o espermatozoide, medindo cerca de 0,1 milímetro. Olha lá a diferença deles, né? Apenas um núcleo de espermatozoide é capaz de penetrar no óvulo e formar o zigoto, pois quando este núcleo penetra o gameta feminino, a zona pelúcida, que é a camada formada principalmente por proteínas, sofre uma alteração estrutural, impedindo a entrada do núcleo e de outros espermatozoides. Então, já é uma barreira. Entrou um espermatozoide, né, a cabeça do espermatozoide, melhor dizendo, não entra mais ninguém. Ou pode ocorrer de simultaneamente entrar? Pode. Mas daí não ocorre a formação dessa nova célula, porque não existe compatibilidade genética com a quantidade de cromossomos que vai se originar. Tudo bem? Bom, pessoal, o que eu queria falar neste momento era isto, e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.